estou aqui com a minha Bíblia aberta e o nosso texto está em São Lucas, no capítulo 7, no versículo 11. E vai falar aqui de duas multidões. Vamos fazer uma comparação com essas duas multidões hoje, que é muito importante para você se ver em qual destas multidões você se encontra, né? Vai falar do filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois ir ele, o Senhor Jesus, à cidade chamada Naim, e com ele muitos dos seus discípulos e uma grande multidão que seguia Jesus. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vamos entender então o que é importante. Repare que uma multidão seguia Jesus pelo caminho quando chegaram até aquela cidade. A multidão que vinha seguindo Jesus era uma multidão feliz, uma multidão que estava glorificando a Deus pelos milagres, pelas maravilhas, pelos sinais. Embora as dificuldades, os problemas também naquela época que todos tinham, quem é que não tem? Era um povo feliz, era um povo que estava seguindo o caminho da vida. Você sabe que Jesus, ele é o caminho. Ele é o caminho e ele é a vida. E o povo era um povo alegre, louvando, glorificando a Deus, exaltando o Senhor. E quando Jesus chegou na cidade, lá de Naim, ele se deparou com um cortejo fúnebre. Ali carregavam um defunto e também uma grande multidão que acompanhava aquele cortejo. E como que essa multidão vinha? Essa multidão estava seguindo a morte. Era um povo triste. A mulher que já era viúva, agora perdeu o filho. Eram pessoas que estavam chorando, se lamentando, pessoas de cabeça baixa, aquela viúva desesperada, porque agora estava só. Aquela multidão que vinha, se condoía com a tristeza daquela mulher, com aquele jovem que tinha falecido. Era uma multidão triste, uma multidão de cabeça baixa, uma multidão que estava seguindo a morte. E essa comparação eu quero fazer com você. Existem duas multidões, uma multidão que segue a vida, que segue a Jesus, uma multidão alegre, feliz, uma multidão que louva a Deus, embora as dificuldades, mas é um povo vencedor. Quem tem Jesus é vencedor, vai vencer os obstáculos, as tentações, as tribulações, é um povo alegre. Agora a outra multidão que seguia a morte era um povo desesperado, um povo triste. E a pergunta que eu faço é simples: em que multidão você se encontra? Na multidão que segue a vida ou na multidão que está seguindo a morte? Pastor, boa pergunta. Meu amigo, esta mensagem é muito forte. Quantas pessoas que precisam passar da morte para a vida, das trevas para a luz, porque com Jesus a luz, com Jesus a vida, mas sem Ele nós não somos nada. E o texto continua, que tem outro ponto importante. E quando Jesus viu aquela mulher desesperada, Jesus se moveu de íntima compaixão. Deus está olhando para você nesta manhã e está se movendo de íntima compaixão. Esta palavra é para você. Ele conhece os seus problemas, sabe das suas decepções, das suas dificuldades. E Ele disse para aquela mulher e diz para você nesta manhã: escute, não chores, porque o choro pode durar uma noite,
mas a alegria vem ao amanhecer. Não chores, mulher, não chore, meu amigo, porque existe o caminho da vida, existe o caminho da salvação. E Jesus, então, chegando-se, tocou o esquife, tocou o caixão, né? E os que levavam pararam, e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. Quando Jesus tocou o esquife, todo mundo parou. É o que acontece espiritualmente. Quando Deus toca na nossa vida, tudo para. A tristeza para, a doença para, a maldição é desfeita, esta obra maligna cessa, tem que parar, porque é Deus que está tocando. Todos pararam. E Jesus disse para aquele jovem: mancebo, meu jovem, eu te digo, levanta-te. Essa palavra é para você. Ele está tocando em você nesta manhã, para que você se levante, para que você saia da morte e venha para a vida, para que você tome uma decisão de seguir a vida, de seguir a Cristo. Você tem que fazer parte desta multidão, a multidão que segue a Jesus. Eu estou nesta multidão, eu faço parte desta multidão e eu tenho a vida de Deus em mim. Levanta-te, toma a decisão, levanta-te, vem estar conosco hoje, venha receber a orientação da palavra de Deus pelo Espírito Santo. Levanta-te, porque o Senhor está te tocando para que este mal cesse, para que essa obra das trevas desapareça e você tenha vitória pelo poder de Deus. Repare que Jesus também disse ao mancebo que estava morto: levanta-te. Aquele rapaz que estava morto ouviu a voz de Deus. Como é que pode, pastor? Tem muita gente que está aí morta espiritualmente, que se ouvir a voz de Deus, ressuscita, que se ouvir a palavra de Deus, ressuscita e passa a ter vida em si mesmo. Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, levantou-se, e começou a falar. E Jesus, então, o entregou à sua mãe. Meu amigo, é muito forte. Se esse jovem não ouvisse a voz de Jesus, ele ia ser sepultado. Se você não ouvir a voz de Deus, levanta-te, venha para a vida, venha para o caminho. Você está sendo levado para a sepultura. Sepultado vivo, hein? Está amarrado, pastor, em nome de Jesus. Meu amigo, caminho de vida. Caminho de vida. Saia da morte e venha para a vida. Levanta-te. O jovem ouviu a voz de Jesus. E o versículo final diz: e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Deus te visita nesta manhã, através desta palavra. Deus te visita aí, neste leito de enfermidade. Deus te visita aí, aonde você se encontra agora. E Ele está dizendo para você: levanta-te, não chores mais, se coloque de pé, porque eu quero fazer uma oração com você agora. Eu sou ministro do Evangelho e eu quero abençoar a sua vida. Quero te trazer da morte para a vida, das trevas para a luz. E sobre esta palavra nós vamos falar com aquele que é a vida. O nome dele é Jesus. Coloque a sua mão.